Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá. Na última aula eu contei para vocês sobre o período regencial, né? Então, Dom Pedro I fez a nossa independência, ele foi o nosso primeiro governante, ele acaba abdicando do trono indo para a Europa, vai deixar o trono dele para o filho dele, Pedro II, só que Pedro II era menininho, era muito novo, então não dava para governar. Então teve um período chamado período regencial, durante 9, 10 anos, que a gente falou na última aula. Espero que vocês tenham ouvido. Se não ouviu, veja o vídeo que está aí no YouTube, eu coloquei para vocês, é só assistir, tá? Então durante esses 9, 10 anos entre Dom Pedro II estar muito novinho e ter uma idade suficiente para governar, vai ter alguém que vai ter que governar, né? Na verdade, algumas pessoas vão governar, que é o período regencial. Já expliquei isso tudo na última aula. Falei para vocês que ao longo desse período também houveram várias revoluções, várias rebeliões aqui no Brasil, algumas querendo independência do Estado, outras querendo melhores condições de vida, outra querendo liberdade religiosa, outras querendo independência, entendeu? Teve vários motivos. Então eu comentei com vocês que eu falaria nessa aula agora sobre isso. Então eu vou falar hoje sobre 5 revoltas regenciais que aconteceram, cada um com princípios diferentes, com finalidades diferentes, ok? Então de maneira geral eu vou comentar sobre elas aqui. A primeira a gente chama de cabanagem, que vai acontecer na província. Lembra que naquela época não tinha estado, né? São Paulo, Minas Gerais, era província. E lá foi a província do Grão-Pará, onde hoje a gente chama dos estados do Amazonas e Pará, aqueles estados lá em cima do Brasil, ok? Então, por que chama cabanagem? Porque quem fez a revolução era conhecido como cabanos. Então, eram pessoas que viviam em cabanas mesmo, né? Por perto do rio, então aquelas casas de pau a pique, entendeu? E eles queriam melhor condição de vida, eles estavam sofrendo demais, um estilo de vida muito ruim. Fora que os regentes, né, que a gente acabou de comentar sobre o período regencial, eles escolhiam os governadores, que eles chamavam de presidentes, ok? Presidente de província. E foi escolhido um presidente de província lá para o Grão-Pará, que é onde hoje é o Amazonas e o Pará, que o pessoal não queria. Então já estavam vivendo uma vida muito ruim, muito dura, muito difícil, e ainda vai vir alguém para governar eles, de alguém de fora que eles não concordavam, que não entendia o estilo de vida deles, que não ia ajudar em nada a melhoria da vida deles, e aí houve a Revolução da Cabanagem. Entendeu? Como quase a maioria de todas, o Rio de Janeiro, que era a capital, vai mandar o exército, as tropas para lá, e 30% dos revoltados vão ser mortos. Então você pode ver que a repressão é muito grande, o Estado não vai deixar isso acontecer. Até porque a gente tem um histórico, né? Olha pelo mapa aí da América. Todos os países em volta da gente são todos muito pequenininhos, todos conseguiram sua independência, é como se cada um fosse um estado. E aí não era interessante para o Brasil perder as províncias, porque ia chegar uma hora que ia ter aquele tanto de paizinho pequenininho sem nenhum peso. Então era preferível ter um país maior, como é o país hoje, né? Que o Brasil é um país enorme. Isso tinha que ser mantido. Então eles fizeram de tudo, inclusive o uso da força, violência, e mataram. Então 30% dos revoltados vão ser mortos nessa revolta. Beleza? Outra muito parecida com essa foi uma chamada Sabinada, que o líder foi Sabino, então Sabinada. Não é não de não saber nada, tá? É porque o líder chamava Sabino. E foi muito parecido com essa que eu acabei de falar para vocês da cabanagem. Só que a Sabinada foi na Bahia. E lá, a mesma coisa, foi nomeado um cara para governar a província da Bahia, que eles não entendiam da realidade lá e eles não queriam aquele cara. Né? Também é uma realidade muito pobreza, muito sofrimento, né? Embora seja menos do que lá no Grão-Pará, porque cá para nós, o Brasil é enorme hoje em dia. Para você pegar do sul do Brasil para o norte do Brasil de carro, hoje em dia de carro, sei lá quantos dias que você vai gastar. Você imagina aquela época, as informações eram por meio de carroça. Então, imagina que uma lei feita no Rio de Janeiro, quantos meses essa lei demoraria para chegar lá no Grão-Pará, lá onde hoje é o Amazonas? Porque o cara vai lá e garimpa uma lei. Não, é proibir tal coisa. Até essa informação chegar lá, as coisas já aconteceram e a bagunça já aconteceu. Então, a Sabinada vai acontecer na Bahia, tem os mesmos princípios da cabanagem, embora a Bahia esteja mais próxima aqui da gente, né? Eu falo do Sudeste. E eles pegaram muito a sério essa revolução, eles queriam a independência da Bahia, eles queriam formar um país, como eu falei para vocês que algumas vão fazer, que é o caso da Sabinada. Então eles queriam fazer uma república baianense, criar um país chamado Bahia, República Baianense, tá? Também é a mesma coisa.
O Rio de Janeiro, que é a capital, não vai aceitar isso, vai mandar as tropas, vai ter muita pancadaria, muita morte e essa rebelião vai ser terminada, ok? Nenhuma dessas vai dar muito certo, né? Porque nenhum desses que queria independência conseguiu, até porque o Brasil hoje continua sendo o Brasil, né? O único que vai conseguir, que aconteceu antes, foi a Cisplatina, que virou Uruguai. O restante todo, até hoje, faz parte do Brasil. Houve a balaiada no Maranhão, que é o pessoal que fazia balaia, né? Por isso balaiada, e também é a mesma lógica das duas anteriores. O pessoal não gostou do governante de lá, não sabia da realidade, aí a confusão aconteceu e vai ter rebelião e o Rio de Janeiro vai represar. Ok? Então essas três primeiras que eu falei, a estrutura é a mesma, embora sejam lugares diferentes. Né? Essa que eu acabei de falar foi do Maranhão, que é a balaiada, a sabinada é na Bahia, e a cabanagem que foi no Grão-Pará, onde hoje é Amazonas e Pará. Mas o princípio foi o mesmo. Né? Um governante que eles não queriam, uma realidade muito simples, muito pobre, e eles queriam melhor condição de vida. Então essas três seguiam a mesma lógica. As últimas duas são diferentes, ok? Agora nós vamos falar da revolta dos malês, que aconteceu na Bahia também. Então essa revolta dos malês não foi uma revolta por presidente de província, não. Essa revolta dos malês foi uma revolta de escravos. E escravos que eram muçulmanos. O que é muçulmano, professor? Bom, aqui no Brasil, a maioria das pessoas, não é todo mundo, mas a maioria das pessoas ou é católica ou é evangélico. Né? Sei lá, 90% ou é católico ou evangélico. Mas católico e evangélico têm a mesma origem, que é o cristianismo. Né? Tanto católico e evangélico acreditam lá em Jesus Cristo, beleza? Mas nem todas as religiões do mundo acreditam em Jesus Cristo. Né? Existem outras religiões que vão acreditar em outras coisas. Uma delas é o que a gente chama hoje de islamismo. Elas acreditam no profeta, eles têm um profeta que eles acreditam que é o Maomé, e um Deus que eles dão o nome de Alá. Acredito que você já tem ouvido falar, né? Lá no Oriente Médio o pessoal professa, a maioria deles professa essa religião. Então, na África existem alguns países que têm origem islâmica, que têm origem lá do Oriente Médio. Então, os escravos que vieram dessas regiões da África para o Brasil, eles já vieram com a religião deles islâmica. Então, eles são islâmicos. Qual o problema? Quando eles chegam aqui no Brasil, primeiro que eles são escravos. Né? E escravo não tem liberdade de nada, porque ele é um escravo. É errado e tudo mais, mas era assim que as coisas funcionavam naquela época. E o Brasil era um estado confessional católico. Nossa, que palavra difícil, professor. Não, não é difícil. O Brasil era um país oficialmente católico. Para você ser brasileiro, você tinha que ser católico. Não era cristão. Você não podia ser evangélico. Para você ser brasileiro, você tinha que ser católico. Isso é um estado confessional católico. Agora, veio uma pessoa de fora do Brasil, que é lá da África, ele veio com a religião islâmica, mas ele virou escravo aqui no Brasil. Então o senhor dele, que era um cara católico, não ia aceitar que ele professasse a fé dele, que era do islamismo. Então esses escravos vão fazer essa revolta dos malês pedindo duas coisas. Primeiro, eles queriam liberdade religiosa, eles queriam professar a fé deles. Eu estou aqui trabalhando igual um louco, eu não posso nem acreditar na minha divindade. Então eles queriam a liberdade religiosa deles. E segundo, óbvio, como qualquer revolução escrava, o fim da escravidão. Então, eram essas duas finalidades da Revolução dos Malês. Obviamente também foi... Se de gente livre já foi repreendida, você imagina a Revolução de Escravo. Né? Vai ser porrada, pancadaria e rapidinho eles vão acabar com essa revolta dos malês. Tranquilo? E agora eu deixei por último a mais famosa de todas, a que mais tempo durou, a que quase levou alguns estados do Brasil a conseguir a sua própria independência. E a mais famosa, que é a revolta da Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então ela vai acontecer durante 10 anos, né? Muito tempo essa revolta. Que vai acontecer? Naquela época, a base alimentar dos escravos, que era um número enorme de pessoas, né, que eram os escravos, era um negócio chamado charque. Então era uma comida já destinada aos escravos. E o Rio Grande do Sul era uma potência em produção de charque. Então praticamente o Brasil inteiro comprava charque do Rio Grande do Sul. Acontece que a Argentina, aqui do lado, o país do nosso lado, a Argentina, o próprio Uruguai, que fazia parte do Brasil, conseguiu sua independência, também fabricava um charque. E aí o governo brasileiro começou a comprar charque de fora do país, da Argentina, do Uruguai, e o Rio Grande do Sul não vai aceitar isso. Vai falar, pô, eu tô aqui, eu que faço aqui, eu sou do povo nosso, você não vai comprar comigo?
E aí algumas questões econômicas envolvidas, é claro, né? Nada que tem dinheiro é só por bonzinho, né? Existem interesses. Isso eles não vão aceitar, vai fazer uma revolução. Essa revolução vai tomar uma proporção muito grande, não é à toa que são 10 anos de revolução. O próprio Duque de Caxias, que é um herói do exército, né? Participou lá da Guerra do Paraguai. Foi incumbido pelo Rio de Janeiro, né, pela capital, de ir lá acabar com essa revolução. Diferente das outras, não vai ter tanto. Vai ser muito negociado. O Duque de Caxias vai sentar com os líderes dessa revolta, da Farroupilha, para negociar e falar: o que vocês querem? Vamos negociar aqui. Diferente das outras, que foi, porrada. Neles não, foi muito negociado. Então eles sentaram e falaram: não, nós queremos tal situação. E o Duque de Caxias fala: não, essa eu posso aceitar, essa eu não posso aceitar. E foram negociando até que entraram num acordo e a revolução acabou. Ok? Mas quase que o Rio Grande do Sul virou um país sozinho. Né? Igualzinho aconteceu com o Uruguai, aconteceria com o Rio Grande do Sul. Mas o exército acabou negociando e conseguiram acabar com essa revolução. Ok? Mas ela de longe é a mais famosa, vira e mexe tem novela e filme que fala sobre essa revolta. Tranquilo? Houveram mais revoltas, mas essas são as 5 principais. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estou aqui à disposição para ajudar. Na próxima aula, provavelmente a gente deve falar sobre Dom Pedro II, né, que é o segundo império, o segundo imperador do Brasil. Beleza?